abrir a palavra do Senhor neste momento no Evangelho segundo o Êxodo. Nós estamos aí na nossa série dos 10 mandamentos e hoje nós vamos tratar o quarto mandamento, o quarto e último mandamento da primeira tábua, que é a tábua que nós falamos que refere esse mandamento sobre a nossa adoração, sobre o nosso culto, sobre realmente a nossa fidelidade ao único Deus. E nessa noite, na nossa série dos 10 mandamentos, o tema é um dia especial. E nós faremos a leitura da palavra de Deus a partir do verso 8 de Êxodo 20. A palavra do nosso Deus diz assim: lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º, porém, descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra e a nossa oração, o nosso desejo é que o Senhor fale ao nosso coração e que depois, Deus, da Tua palavra exposta, que nós venhamos, Deus, a descansar em Cristo Jesus, o nosso verdadeiro descanso, e que nós venhamos, Deus, a realmente amar esse dia especial, que é um dia, Deus, diferente, que é um dia para que a gente venha realmente parar de tudo que fazemos nos outros dias, porque esse dia é um dia para adorar o Senhor. Que o Senhor fale ao nosso coração e que aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que estão realmente, Deus, oprimidos, possam encontrar o descanso que o Senhor promete e nos dá na pessoa de Jesus. Que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar sobre o quarto mandamento. E nós vamos ver que esse mandamento é um dia muito especial. Mas antes de entrarmos no texto e tentarmos responder por que esse dia é tão especial, me responda, qual é o seu dia favorito? Qual que é o dia que você mais gosta? Para alguns talvez é a sexta-feira. Nós até falamos coisas como sextou, o fim de semana chegou, afinal acabou a semana e chega então o fim de semana onde aqueles, claro, que não trabalham podem descansar. Alguns gostam muito do sábado. Sábado, lógico, para aqueles que não trabalham no sábado, Joinville é uma cidade industrial, muita gente trabalha no sábado, mas para muita gente o sábado é aquele dia de dormir até tarde, de fazer alguma coisa diferente, de sair com os amigos, não agora neste momento, mas quando, se Deus quiser, tudo isso passar. O sábado nós usamos para fazer aquilo que é diferente, aquilo que não está na nossa rotina. Mas tem gente também, espero que não seja o seu caso se você é cristão, que não curte muito a segunda-feira. Alguns veem como um dia ruim, pois vai começar tudo de volta e a pessoa começa a semana já pensando na sexta-feira. Ou você ainda poderia pensar em um dia especial, como o dia do seu aniversário, o dia que o seu filho ou a sua filha nasceram, o dia que aconteceu alguma coisa, às vezes o dia de um acidente que você passou e está vivo e você diz: nasci de novo. Todos nós, queridos, temos datas especiais, mas uma data que eu queria que você olhasse com muito amor e carinho, um dia especial, e nós vamos aprender hoje, é o domingo.
O domingo, queridos, é um dia especial porque afinal, esse é o dia em que nós celebramos a ressurreição de Jesus sobre a morte. O domingo é o dia que a igreja em todo o mundo se reúne para realmente cantar e louvar e ouvir sobre o Deus que é Rei sobre todas as coisas. E desde a ressurreição do nosso Senhor, a igreja se reúne no primeiro dia da semana para adorar. E não é à toa, queridos, que o domingo vem da palavra domínio, que quer dizer o dia do Senhor, o domínio do Senhor, e nós não começamos a trabalhar na primeira-feira, até porque se você ver na nossa semana não existe primeira-feira, mas segunda-feira, porque o domingo, queridos irmãos e irmãs, é o dia que vem antes de fazermos qualquer coisa, é o dia separado para que a gente venha a adorar ao Senhor antes de fazer qualquer coisa. Mas você pode estar aí se perguntando, mas afinal, a gente ainda precisa guardar um dia na semana? Afinal, não é o sábado, o dia que o Senhor colocou como dia de descanso e de adoração? E por um lado, alguns vão dizer, todo dia é dia do Senhor. E por outro, alguns vão cair num legalismo e numa confusão, dizendo que nesse dia você não pode sequer fazer nem aquilo que é bom, aquilo que realmente o próprio Jesus nos ensina que nós podemos fazer. Como que Jesus, queridos, entendeu esse quarto mandamento? Como que para Jesus e para nós hoje, Igreja de Jesus, nós devemos observar esse mandamento? Eu convido você a olhar comigo e nós vamos caminhar rapidamente por essas três verdades. A primeira verdade é que esse dia especial é especial porque ele é diferente. E olha aí na sua Bíblia o verso 8. O texto diz: lembre-se do dia do sábado para o santificar. Lá em Deuteronômio, quando Moisés repete a lei, Moisés diz: guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Quando, queridos, nós olhamos para esse quarto mandamento, uma primeira coisa que nós vemos, ele é uma ordem de Deus para todos nós. Foi Deus que mandou o seu povo se lembrar, e olha que o texto começa dizendo exatamente isso. Lembre-se, é o único mandamento que começa dessa maneira, pedindo que a gente se lembrasse do sábado para o santificar. E lembrar aqui não tem tanto a ver apenas com lembrança, mas lembrar aqui tem a ver com observar, com guardar, com praticar, com estar sempre na nossa mente e no nosso coração. O termo que está aí na sua Bíblia, sábado, é a palavra sabá, que quer dizer pausa, descanso. O sábado não tem tanto a ver com um dia de sábado, mas o sábado, essa palavra quer dizer pausa, descanso, parada. E é interessante, queridos, que Deus começa a falar de lembrar aqui nesse mandamento, porque esse é o único mandamento que começou a vigorar antes de Deus dar os 10 mandamentos. Se você voltar um pouquinho em Êxodo 16, lá nós vemos Deus já dizendo ao povo que no dia anterior eles deveriam recolher o dobro de maná, porque o sábado era um dia santo, um dia dedicado ao Senhor. O sábado, antes mesmo de Deus dar ao seu povo os 10 mandamentos, lá no maná o Senhor fala para que o povo se lembrasse. E lembrar aqui, queridos, que esse dia é diferente, que esse dia é realmente especial, porque nos lembra que quem sustenta as nossas vidas é Deus. O povo de Israel deveria tratar esse dia como um dia diferente, como um dia de descanso, como um dia realmente que eles deveriam parar, e todos deveriam parar e se voltar para Deus. E Deus, queridos, é mais sábio que nós, porque Deus já sabia que o seu povo se esqueceria de guardar esse dia como um dia especial. Muitos anos depois, lá com Neemias, quando Neemias, queridos, reconstrói os muros de Jerusalém, quando eles voltam novamente a morar em Jerusalém, o sábado tinha sido esquecido, e o povo era movido por ganância e por lucro, e eles não estavam mais separando
um dia para se voltarem ao Senhor e descansar. Lá naquele episódio, o texto diz assim em Neemias: naqueles dias, Neemias dizendo, vi que em Judá haviam homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos nesse dia. Também moravam em Jerusalém homens de Tiro que traziam peixes e todo tipo de mercadorias que no sábado era vendido aos filhos de Judá e em Jerusalém. E Neemias diz: repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada vocês estão fazendo, estão profanando o dia de sábado. Por acaso não foi isso que o pai de vocês fizeram e trouxeram ira de Deus sobre o povo? Neemias aqui, queridos irmãos e irmãs, lembra que guardar o sábado não tinha tanto a ver com uma coisa legalista, não tinha tanto a ver com uma ideia de que Deus queria que o seu povo não tivesse prazer, mas muito pelo contrário. Esse dia era especial, porque o sábado era o dia para a gente parar todas as coisas e lembrar do Senhor. Mas movidos por ganância, movidos não pela confiança em Deus, mas pela confiança no dinheiro, aqueles homens e aquelas mulheres nem sequer estavam se lembrando do sábado. O sábado era um dia qualquer. Não é à toa que tanto Isaías como Jeremias e até Amós vai falar sobre o sábado, dizendo que o povo estava profanando o dia do sábado. Esse mandamento, queridos, denota que o nosso Deus, Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, e Deus especificou um dia para que Ele fosse adorado por mim e por você. A nossa confissão de fé vai dizer que a expressão lembra-te se acha colocada no princípio do quarto mandamento. Em parte, diz a nossa confissão, devido ao grande benefício que há em lembrarmos dele, sendo nós assim ajudados em nossa preparação para guardá-lo, e em parte porque somos propensos a esquecer deste mandamento. Esse dia, queridos, é um dia diferente, é um dia especial, porque esse dia o Senhor nos deu para que a gente realmente parasse todas as coisas e nos voltasse para Ele. Lá quando Jesus aparece em Jerusalém, o sábado, queridos irmãos e irmãs, não era visto como um dia de libertação e de alegria, mas os fariseus e os mestres da lei fizeram do sábado um dia sem graça, um dia onde era um peso e não liberdade. E Jesus, naquele episódio, vai dizer, quando os seus discípulos colhem espigas no sábado, quando Jesus faz curas no sábado, Jesus vai mostrar que aqueles homens não haviam entendido por que esse dia era diferente. E Jesus vai dizer: o sábado é para o homem e não o homem para o sábado. O sábado é um dia especial e Jesus vai declarar que Ele também é o Senhor do sábado. Esse dia, queridos, deve ser um dia diferente para mim e para você, porque assim como Israel foi advertido, eu e você somos também por Jesus lembrados que o sábado é um dia não de escravidão, não um dia de ociosidade, não um dia de dormir 24 horas sem parar, não um dia de maratonar todas as séries que estão atrasadas, porque isso não é descanso. Descanso é quando nós entendemos que Deus nos deu um dia de presente, um dia para que a gente se lembrasse que haverá um descanso eterno prometido para todos aqueles que confiam em Jesus. Não era só na semana que o povo era lembrado a descansar, mas a cada, queridos irmãos e irmãs, 7 anos de 7 anos, 49 anos, nos 50 anos depois de 7 vezes 7, todo o povo deveria descansar, os escravos deveriam ser libertos, a terra não deveria ser mexida um ano inteiro, para que a terra a cada 49 anos pudesse descansar. Esse dia é um dia especial para que a gente se lembre, queridos, do descanso que
que Deus promete para todas as suas criaturas. Mas olha aí no texto, é um dia especial porque é diferente, mas também é um dia para parar. Olha o que o texto diz no verso 9: 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia. Queridos, uma segunda coisa que nós vemos nesse texto é que esse dia é especial, tão especial, porque esse dia, queridos irmãos e irmãs, é um dia para que a gente pare. E não só um dia para que a gente pare, mas Deus, como Deus sobre todas as coisas, Deus também é Deus sobre as semanas. E Deus quer que a gente organize a nossa vida da sua maneira. O dia do sábado, o dia do Senhor, o sabá, não é só um dia, mas Deus está dizendo aqui que Ele quer ser Senhor da nossa semana. Porque olha o que o texto diz. O texto diz que nós devemos trabalhar em 6 dias. Percebam, queridos, que o que esse mandamento está tratando não é apenas de um dia, mas é dos nossos dias, é da nossa vida. E Deus está dizendo ao seu povo: eu sou o Senhor, não só do mundo, não só dos planetas, não só dos animais, mas eu também sou o Senhor da sua agenda. Deus quer que a gente organize a nossa vida da sua maneira, porque percebam que o texto, o mandamento, fala tanto sobre descansar, mas também sobre trabalhar. Deus fala aqui para o povo: em 6 dias vocês devem trabalhar, em 6 dias vocês devem gastar todas as suas energias. E não tem problema, queridos, tem problema quando é o contrário. Não tem problema você chegar no final do dia, deitar na sua cama, cansado, porque é isso que Deus quer. Deus quer que nos outros dias a gente trabalhe, a gente faça tudo aquilo que a gente tem que fazer, mas aqui Deus está falando que nós precisamos parar. Em 6 vocês trabalham, mas Deus lembra o seu povo que eles deveriam um dia parar. Um dia precisava ser diferente. Um dia precisava ser um dia realmente para parar, para desacelerar. E queridos, nós precisamos lembrar disso. Esse mandamento está aqui não para tirar a nossa liberdade, mas para trazer liberdade. Pense no povo recebendo esses mandamentos. O povo hebreu, o povo de Israel era escravo no Egito. E como começou a ter rumores de que Deus libertaria o seu povo, o faraó começou ainda a escravizar ainda mais o povo dos hebreus, o povo de Israel. Lá eles não tinham sossego, eles não tinham folga, eles trabalhavam sol a sol, debaixo do poder do faraó, debaixo do peso do Egito. E aqui Deus está falando para o povo de Israel: vocês um dia precisam parar, para que vocês se lembrem que vocês não são mais escravos, que vocês não servem mais a um rei tirano, mas vocês servem a um Deus que dá quando vocês estão dormindo, que vocês servem a um Deus que não pedem além das suas forças, mas vocês servem a um Deus que trabalha enquanto vocês descansam. Não é isso que nós lemos nos Salmos, e não é isso que os israelitas cantavam: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Queridos, esses mandamentos foram dados para o povo de Israel e para a igreja de Jesus para trazer liberdade. E você pode estar pensando aí: mas hoje não existe escravidão, puro engano. Nós somos uma sociedade conhecida, sabe como? Como sociedade do cansaço. Não sei se você já viu essa expressão, mas se você perguntasse para qualquer pessoa, se eu perguntasse para você, para quem está aqui, se você se sente cansado, a grande maioria das pessoas diriam que se sentem cansados. Mas não é simplesmente um cansaço fisicamente, mas é um cansaço na alma, é um cansaço nas profundezas do nosso ser, que muitas vezes dormir e viajar e tirar férias num lugar paradisíaco não resolveria, porque é um cansaço no profundo da nossa alma. E por que muitas vezes isso acontece? Porque muitas vezes nós não obedecemos a ordem clara de Deus: trabalhe 6, descanse 1.
Muitas vezes, queridos, nós não ouvimos a ordem de Deus que nos manda descansar, que nos manda parar, que nos manda realmente ficar em silêncio diante dEle, quando Ele nos manda descansar. Trabalhe 6, descanse 1. Você não é um robô, você não é uma máquina, e Deus aqui está dizendo que Ele é o Senhor da nossa semana e nós devemos parar. Queridos, nós não ouvimos coisas e falamos coisas e cremos em coisas como tempo é dinheiro. Quem aqui nunca falou isso, né? Tempo é dinheiro. Deus ajuda quem cedo madruga. Treine enquanto eles dormem. Estude enquanto eles se divertem. Persista enquanto eles descansam. E então viva o que eles sonham. Isso pode até ter um pouco de verdade, mas essa não é a verdade de Deus para mim e para a sua vida. Queridos irmãos e irmãs, há um vício em trabalho. Nós estamos cansados porque não organizamos a nossa semana dentro da agenda de Deus. E eu lembro aqui de uma história de uma menina que estava trabalhando muito. Ela falou comigo isso lá em São Paulo, e ela falou uma coisa interessante. Ela falou assim: bem que a nossa semana poderia ter um dia a mais. E eu lembro que eu falei alguma coisa para ela no sentido de que se a gente realmente cresce nisso, a gente está contrariando a sabedoria de Deus, que estabeleceu 7 semanas, e ainda nos deu não 7, mas 6 dias. Deus, queridos irmãos e irmãs, já teve gente na história, por exemplo, na Revolução Francesa, eles tentaram aumentar os números de dias da semana. Na Revolução Russa, socialista, eles tentaram diminuir os dias da semana, também para tentar fugir um pouco da ideia do cristianismo que estipulava o domingo como o dia do Senhor. Mas a grande verdade, queridos irmãos e irmãs, se aquilo que nós fazemos não cabe em 6 dias, Deus está dizendo para a gente desacelerar, para a gente aprender a parar, para a gente aprender que 6 dias é para trabalhar, mas um dia é para que a gente realmente pare. E percebam, queridos, que não é só eu parar, não é só os chefes de família parar, mas Deus manda todo mundo parar, porque o texto vai dizer: não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, e nem os estrangeiros das suas portas para dentro. Deus está dizendo que nesse dia todo mundo deve descansar. Deus queria que eles parassem, Deus queria que eles realmente vivessem as suas vidas, tendo Deus como Senhor da sua semana. Porque, queridos, Deus nos manda parar, porque o sábado, o texto mesmo diz, é dedicado ao Senhor. O foco do nosso descanso é Deus. Descanso, queridos, não é fazer nada, mas descanso é quando a gente volta o nosso coração para Deus, e nele nós encontramos regozijo e alegria. Deus nos manda parar para que a gente se lembre que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor nos manda parar porque é Ele que nos faz repousar em pastos verdejantes, é Ele que nos leva para junto das águas de descanso, é Ele que refrigera a minha e a sua alma. Deus nos manda parar. Mas veja comigo uma última verdade no verso 11. Esse dia é especial, porque é um dia diferente de todos os demais. É um dia para a gente parar e descansar e voltar o nosso coração para o nosso pastor. E é um dia para adorar. Porque olha o que o 11 diz: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Queridos, o autor de Êxodo coloca os nossos olhos na criação. Ele faz com que a gente volte para o começo de todas as coisas e nos lembra que Deus criou todas as coisas em 6 dias.
Se você espiasse lá em Deuteronômio, o autor coloca os nossos olhos na redenção, porque aqui em Êxodo, o autor, quando escreve, nos lembra do Deus Criador. E quando Moisés entrega novamente a lei, lá em Deuteronômio 5, ele se lembra da libertação que Deus trouxe ao seu povo quando eles eram escravos. Por que esse dia, queridos, é tão especial? Porque é um dia de adoração. O domingo é o dia que nós nos voltamos para o Deus Criador e nos lembramos que o nosso trabalho, nós não trabalhamos por causa do pecado, nós não servimos por obrigação, nós não trabalhamos para ganhar dinheiro, nós não trabalhamos simplesmente para essas coisas, mas esse dia faz com que todos os demais dias ganhem realmente o seu propósito. O autor de Êxodo está falando: Deus trabalhou em 6 dias e vocês devem no 7º dia descansar. Deus está dizendo, queridos irmãos e irmãs, que esse dia, o sábado, é um dia de bênção, é um dia de santo, porque esse mandamento nos lembra do Deus Criador. Deus descansou e Deus está dizendo para mim e para você: façam o mesmo. Porque, queridos, esse dia é um dia para adoração, porque é a adoração a Deus que vai reorganizar cada um dos dias da nossa vida. Por que é um dia de adoração? Porque esse dia nos lembra que nós existimos para a glória de Deus, que Deus abençoou esse dia e não houve sequer nenhum trabalho nesse dia, mas foi justamente nesse dia que o nosso Deus não criou nada, que Ele abençoou e santificou esse dia como um dia de regozijo e de adoração, pois este é o verdadeiro descanso. O nosso senso de propósito não é o que a gente faz, mas lembrar o porquê que a gente faz aquilo que a gente faz. Nós fazemos cada coisa para a glória de Deus. Nós acordamos cedo e trabalhamos. Nós nos casamos e temos filhos. Nós trocamos fraldas. Nós estendemos a mão. Nós somos ombro para as pessoas. Nós trabalhamos, limpamos a nossa casa, lavamos a nossa louça. Não simplesmente pela coisa em si, mas porque Deus é aquele que entrou no nosso mundo e faz das coisas mais simples da vida as coisas mais extraordinárias. Deuteronômio nos lembra que os israelitas deveriam lembrar que eles foram escravos no Egito e que Deus de lá os tirou com poderosa mão e braço estendido. Esse dia é especial porque o domingo é o dia que nós nos lembramos daquilo que Deus fez pelo seu povo, e nós precisamos lembrar, queridos, aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O verdadeiro descanso envolve adoração verdadeira, e nós vimos isso desde o primeiro mandamento, o primeiro, o segundo e o terceiro, e esse 4º mandamento fecha com chave de ouro. A verdadeira adoração é fazer de Jesus o centro das nossas vidas. E Deus lembra o seu povo de que eles deveriam se lembrar daquilo que Deus fez no Egito, libertando eles da escravidão, e eu e você somos chamados hoje a nos lembrarmos a cada domingo aquilo que Deus fez na cruz através de Cristo Jesus. O chamado de Deus para mim e para você, queridos, é não confiar em nosso desempenho, é não buscar a aprovação dos outros, é não confiar em nossa justiça própria, mas direcionar o nosso coração para a verdadeira adoração. A adoração desacelera o nosso coração e volta o nosso coração para a história maior, a história que nos conta de um Deus que quis nos salvar, que nos amou e enviou Cristo Jesus para ser o verdadeiro descanso para mim e para você. A adoração, queridos, é graça de Deus para mim e para a sua vida. Então, quando nós adoramos no domingo, nós declaramos isso. Nós não merecemos nada, mas tudo que nós precisamos, nós encontramos em Cristo Jesus, aquele que deu a sua vida e a salvação para cada um de nós. Eu termino com uma pergunta: se você se sente cansado, se você realmente está esgotado, se lembre que Deus nos deu um aperitivo
do descanso que nós teremos na eternidade. E esse dia é especial, porque é um dia diferente. Não faça no domingo, queridos irmãos e irmãs, aquilo que você não precisa fazer. Reserve esse dia para que você realmente pare e volte o seu coração e a sua mente para aquele que nos salvou. Quando nós entendemos o domingo não como uma prática legalista, do que pode ou não pode fazer, como os fariseus no tempo de Jesus fizeram, mas quando nós entendemos o domingo, o dia do Senhor, como um presente antecipado da graça de Deus, nós nos lembramos que em breve nós vamos desfrutar do descanso eterno, junto com Jesus, nos novos céus e na nova terra que Ele nos promete. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante do nosso Deus. O convite de Jesus é que nós o sigamos. Jesus diz: venham comigo, e vocês vão achar descanso para a alma de vocês. Domingo só é domingo, domingo só é dia do Senhor, porque Jesus está vivo. E hoje Ele nos convida a descansar nos seus braços de graça e amor. Santo Deus, te louvamos, porque esse mandamento não fala apenas de um dia, mas fala de todos os dias. Mas quando nós, Deus, nos lembramos desse dia como um dia realmente diferente, especial, um dia para pararmos e adorarmos o Senhor, nós começamos, Deus, a realmente entender aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Quando nós entendemos o dia do Senhor, nós sabemos, ó Deus, o que nós devemos fazer na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e no sábado. Porque o dia de adoração nos conecta novamente contigo e faz com que a nossa alma sossegue naquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Por isso, Deus, que os teus filhos e filhas possam encontrar descanso para a sua alma, quando eles contemplarem a tua cruz, quando eles se lembrarem que o Senhor está no seu trono soberano, e quando eles se lembrarem que o Senhor em nós, através do teu Espírito, é o nosso descanso eterno que já começa aqui. Que nós venhamos, Deus, a dedicar a nossa vida e a lembrar que o Senhor é aquele que nos amou e nos salvou mediante Cristo Jesus. Traga descanso aos teus filhos que estão preocupados. Traga, Deus, refrigério àqueles que se sentem, ó Deus, tão angustiados, que eles encontrem em Ti o descanso que só o Senhor pode dar. Nós oramos gratos, em nome de Jesus. Amém e amém.